Hello, guys! Sejam muito bem-vindos ao curso de inglês Teacher Murilo. E eu quero, antes de mais nada, te parabenizar por você chegar até aqui e te agradecer por você dar esse voto de confiança e participar dessa jornada do zero à fluência. Nesta aula de introdução, eu quero te apresentar os primeiros passos que você precisa tomar para caminhar dentro dessa jornada rumo à fluência. E eu quero aqui hoje te apresentar 7 passos, 7 coordenadas que vão te ajudar nessa nova rotina de estudos a partir de hoje. E o primeiro passo que eu quero falar com você é sobre a ordem de aprendizagem natural. O que significa isso? É a ordem pela qual qualquer pessoa no mundo aprende um idioma. É incrível porque você vai perceber que foi desta forma, desse jeito exatamente que você aprendeu o seu idioma materno. Isso mesmo, português. Olha só que interessante. Dentro da vida de uma pessoa, um dos primeiros sentidos que é aguçado nela, se não o primeiro, é o sentido da audição. É o sentido de compreender coisas que as pessoas estão dizendo. E é um sentido que é aguçado na pessoa mesmo antes dela sair da barriga da mãe. É interessante porque a criança, mesmo estando na barriga da mãe, ela já consegue identificar sons de fora da barriga. Quer dizer, aquele sentido de audição, ele começa antes de qualquer outro. Resumindo, a criança nasce, nos primeiros meses de vida, desde o período do nascimento até mais ou menos o período de 1 ano, a criança começa a emitir sons. No português, claro, ela começa a falar, a tentar se comunicar com os pais, que geralmente são as pessoas mais próximas. Mas olha só que interessante. A gente reproduz um som com a boca com base naquilo que a gente escuta, com base naquilo que a gente ouve. O que é interessante, porque qualquer criança, quando começa a falar suas primeiras palavras, as primeiras palavras proferidas pela criança são baseadas naquilo que ela está acostumada a ouvir dos pais, das pessoas que estão criando ela. Então pensa comigo da seguinte forma. Este é o formato de aprendizagem natural. Qualquer pessoa começa aprendendo primeiramente ouvindo e depois falando. E o que é interessante é que a criança, ela passa anos da vida apenas ouvindo e falando. Até que a criança vai amadurecer até um certo ponto em que ela vai aprender a ler, a identificar símbolos. E aí entra um outro processo, ela começa a aprender a ler, e quando ela chega na escola, aquilo se torna sólido e ela também aprende a escrever com base naquilo que ela já está aprendendo a ler. Resumindo, gente, o que eu estou falando aqui? Que a ordem de aprendizagem natural, ela consiste em primeiro você aprender ouvindo, depois falando, e depois de muita prática, você aprende a ler e também a escrever. Essa é basicamente a ordem para qualquer pessoa aprender qualquer idioma desde cedo. Ou seja, basicamente qualquer pessoa aprende um idioma, primeiro ouvindo, depois falando, depois lendo e depois escrevendo. Nós não podemos de forma alguma achar que nós podemos fazer essa ordem da maneira que nós quisermos. Então pensa da seguinte forma, talvez na sua vida você passou anos lendo, escrevendo inglês, até mesmo ouvindo, mas falando pouquíssimas vezes. O que faz nós percebermos que o fato de ouvir e falar não está ligado com ler e escrever. A pessoa ela pode ouvir e falar muito bem e não saber ler e escrever absolutamente nada. Assim como o oposto também é um fato. A pessoa ela pode saber ler e escrever muito bem, mas não conseguir compreender e falar absolutamente nada. Então eu quero hoje aqui deixar claro essa ordem de aprendizagem natural, porque isso é uma coisa que você vai aplicar em literalmente
todos os assuntos que você for aprender, vislumbrar dentro dessa jornada. Tudo que você for aprender dentro do inglês, você vai fazer essa aplicação da ordem de aprendizagem natural. Tudo, qualquer estrutura, qualquer vocabulário, qualquer coisa que você aprender no inglês, você vai frisar nesses 4 pontos, nesses 4 aspectos, nessas 4 colunas que são as bases do inglês. Você vai desenvolver essas 4 habilidades dentro dessa jornada: o ouvir, o falar, o ler e o escrever. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Vamos supor que você aprendeu uma palavra nova. Um exemplo bem simples. Você aprendeu a palavra cachorro, dog. Você precisa aprender 4 coisas sobre ela: como ouvi-la, identificar o som dela, como proferir, como falar a palavra dog e pronunciar, certo? Então, ouvir, falar, você vai aprender a escrever ela, certo? E a lê-la, né? A ler, simplesmente ler. Então, você vai desenvolver os 4 aspectos, as 4 bases, as 4 colunas do inglês, as 4 habilidades que você vai desenvolver ao longo dessa jornada. Você vai aplicar essas 4 habilidades práticas em literalmente tudo o que você for estudar. Então, resumindo, aplique essas 4 habilidades: ouvir, falar, ler e escrever, nessa ordem, com todas as coisas que vocês forem estudar dentro dessa jornada. Partindo então para o nosso segundo ponto, esse é o segundo passo que eu quero falar com você agora. Tudo o que você aprender, tenha o hábito de aplicar. Por que a aplicação é tão importante? Pensa comigo da seguinte forma: tem diversas coisas que você conhece no inglês, coisas que você já aprendeu na internet gratuitamente, mas talvez tem coisas ali, nesses assuntos que você já estudou, que você não tem o hábito de aplicar com naturalidade, com espontaneidade. E é sobre isso que se trata a aplicação. Um grande problema é que muitas pessoas acumulam muito conteúdo, assistem centenas de aulas, mas não costumam aplicar, praticar aquilo que já tem aprendido, aquilo que já tem estudado. Gente, não adianta absolutamente nada eu aprender um monte de coisas, eu acumular toneladas de conteúdo se eu não aplicar isso que eu estou aprendendo. Murilo, como que eu posso aplicar o que eu estou aprendendo? Você tem diversas formas de aplicar. Olha, eu vou dar um exemplo bem simples. Você pode estar assistindo uma aula e você aprender a formular uma frase. Por exemplo, do you speak English? Você fala inglês? Do you speak English? Bom, nessa frase vamos supor que você aprendeu o verbo speak, falar. O que você faz com isso? Você não fica só com esse elemento da leitura, do fato de assistir a aula. Não, o que você vai fazer? Você vai pegar o verbo speak e você vai formular no seu caderno escrevendo frases com o verbo speak. Você vai falar frases com o verbo speak sem precisar ler em lugar nenhum. Você vai escrever frases com o speak no Google Tradutor para você ouvir e se acostumar com o som da palavra speak. Isso que eu estou falando para você é sobre o fato de você aplicar a palavra, fazer uso da palavra. O grande problema, sabe qual que é? É que quando a gente aprende uma coisa nova, a gente para por ali. Eu falo para você assim, olha gente, assistir em inglês é o verbo watch. Aí a pessoa fica só com essa informação. Ah, assistir, watch, beleza. Qual que é o próximo passo? Pega essa palavra e vai criar frase. Pega essa palavra e vai praticar as possibilidades. Dentro dessa jornada, nós vamos ter um exercício prático que vai te ajudar muito a se acostumar com vários termos, que é o Analyzing Possibilities, que significa analisando possibilidades. Tudo o que você aprender, em cada aula que você aprender alguma coisa nova, você vai estabelecer esse hábito de praticar possibilidades com aquilo. Qualquer verbo, qualquer estrutura, qualquer palavra nova que você aprender, crie o hábito de aplicá-la, de formar frases, de formar perguntas, de formar respostas com as 4 habilidades que nós acabamos de falar.
ouvindo, falando, lendo e escrevendo. Aplica, pratique-as, para que elas não sumam da sua mente daqui a um tempo. Então, pensa o seguinte, tudo que você aprender, você precisa fazer uma aplicação. Fazendo aplicações, isso vai te fazer você se acostumar com o idioma cada vez mais. Partindo então para o nosso terceiro passo, uma coisa que eu sempre falo, sempre falei no YouTube, não se trata de decorar, se trata de se acostumar. Muitas pessoas pensam que aprender inglês é aprender vários conjuntos de regras gramaticais e tempos verbais e decorar preposições e decorar regras e decorar forma de falar e decorar pronúncia. E olha, decorar é uma palavra pesada. E olha, eu posso falar para você que tudo aquilo que entra através de peso, eu tenho que decorar, eu tenho que memorizar, não é produtivo. A partir do momento que você troca esse decorar por se acostumar, você entende que tudo aquilo que você tem dificuldade no inglês, na verdade não é porque você tem dificuldade, é simplesmente uma ausência de costume dentro daquele assunto. Então grava isso aí, ó. Tudo aquilo que você tem dificuldade, não é porque você é diferente, nasceu diferente, tem uma dificuldade, tem um atraso, porque eu sou novo demais, porque eu sou velho demais. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com ausência de costume. Tudo aquilo que você ainda não está acostumado a falar, a ouvir, a ler, a escrever, consequentemente você vai ter dificuldade, mas você vai ter dificuldade por causa do quê? Por causa da ausência de costume. Portanto, gente, tudo aquilo que eu for apresentar para vocês nessa jornada, o que é ideal? Vocês se acostumarem. Como é que você se acostuma com algo? Vendo aquilo várias vezes. Falando aquilo centenas de vezes. Não é falando uma, duas, três vezes, não. É falando centenas de vezes. Eu vou falar aqui da minha experiência pessoal. Muitas pessoas me perguntam, professor, como que você faz para decorar esses assuntos que você ensina no YouTube? Como que você faz para decorar essas regras sobre preposições? Como você faz para decorar esses phrasal verbs, essas regras que você ensina dentro dos vídeos no YouTube, no Instagram? Gente, eu não sou diferente de vocês, tá? Eu não tenho um parafuso a mais na cabeça, eu não tenho um QI a mais, não tem absolutamente nada a ver. O que acontece aqui é que existe dentro da minha rotina, da minha vivência com o inglês, existe um excesso de costume com o inglês. Eu não aprendi preposições in, on, at, por exemplo, essas palavrinhas que confundem no inglês, to, for. Eu não aprendi isso da noite pro dia. Eu não aprendi isso assistindo uma videoaula de meia hora. Eu não aprendi isso assistindo uma aula de 30 minutos, de 2 horas. Não aprendi assim. Eu não aprendi a falar os animais em inglês fazendo uma aula no aplicativo do Duolingo. Não foi assim. Não é assim que funcionam as coisas. Tudo que você aprende no inglês tem ali o primeiro contato, e aquele primeiro contato ele não sustenta. Eu posso fazer uma aula aqui com vocês agora e ensinar o que é o simple present, o presente simples no inglês. Olha, mas esse primeiro contato que você tem, ele não sustenta a sua vida inteira de inglês. Não sustenta. O que vem em seguida? O primeiro passo é conhecer. Qual que é o segundo passo? É você aplicar, é você se acostumar. Não é decorar, é você se acostumar. Portanto, tira da sua cabeça esse negócio de decorar. Murilo, mas eu acho difícil demais algumas regras. Aquilo que é difícil, na verdade, só é difícil porque você deu esse nome de difícil. O que é difícil, na verdade, é apenas desafiador. Só é julgado ser difícil porque você ainda não se acostumou com aquilo. Uma coisa que eu, na minha jornada, julgava ser difícil e sem sentido eram as preposições. Até que de tanto ouvir, de tanto falar, de tanto me acostumar, chegou uma hora que aquilo se tornou comum. E essa é uma das missões que você tem dentro dessa jornada.
cada assunto que você for assistir, cada assunto que você for estudar aqui, a sua missão é tornar aquilo comum. Escreve aí no seu caderno, missão, tornar tudo comum. A partir do momento que tudo se torna comum, você se familiariza com aquilo. Quando você se familiariza, o que acontece? Aquilo se torna comum para você, você consegue ouvir de maneira natural e compreender sem muito esforço, você consegue ler uma coisa sem muito esforço de maneira natural, porque você está acostumado. Você consegue escrever de maneira natural. Por quê? Porque está acostumado. Automaticamente você vai conseguir falar de maneira natural. Sabe que uma das frases que eu mais escuto na internet, sabe qual que é? Professor, eu entendo várias coisas, eu compreendo várias coisas. Quando eu leio, eu até entendo algumas coisas, mas meu problema é falar. Como se falar fosse um tabu, fosse a coisa mais difícil do inglês. Mas sabe por que que existe essa dificuldade? Simples fato de ausência de prática. Segundo, ausência de costume. Tudo que você for estudar no inglês, preze o seguinte: conheci agora esse assunto. Missão, preciso me acostumar com isso. Como é que você se acostuma com isso? É avançando para a próxima aula? É pulando aula? É não deixando de fazer a lição de casa? Não. É você criar solidez, fincar as suas estacas naquilo e falar, não, eu vou praticar isso aqui até eu me acostumar. Portanto, este é o meu conselho para este terceiro passo. Gaste tempo se acostumando, se familiarizando com palavras novas no inglês, com estruturas novas, com tempos verbais novos. Se familiariza a ponto daquilo se tornar comum para você. Quer ver um exemplo bem simples? Por que que a gente nunca esqueceu na vida o que significa a frase I love you? Eu te amo, I love you. Por que que isso é tão comum? Por que que todo mundo que lê essa frase, mesmo sem ter estudado inglês, consegue identificar o que significa? Porque de tanto a gente vê, aquilo sutilmente se tornou um costume, um hábito. E tudo aquilo que se torna hábito, se torna comum, isso não vai sair da sua cabeça. Por quê? Porque entrou de uma maneira que, olha, você tá vendo várias vezes, você tá ouvindo várias vezes, falando várias vezes, não tem como você esquecer. É uma das dicas que eu dou para quem tem dificuldade de memorizar coisas. Tira decorar, tira memorizar e coloca o termo se acostumar. Aquilo que você tem dificuldade é simplesmente porque você ainda não se acostumou. Este é basicamente o terceiro passo dessa jornada. Passo número 4. Sem isso aqui, você não vai para lugar nenhum. Escreve aí, ó. Sem isso, eu não vou para lugar nenhum. Paciência é uma coisa indispensável nessa jornada. Eu não conheço alguém que ficou fluente porque estava com pressa de estudar e estudou rápido e se tornou fluente. Não existe. Isso é conto, isso é mito, isso é conto de fada. Não existe gente que chegou na fluência correndo. Por que que eu escrevi isso aqui, ó? Não queira dar um passo maior que a perna. O grande problema é que muitas pessoas, quando iniciam alguma coisa nova, elas querem acelerar, elas querem dar um passo rápido. Não, elas não querem criar uma base sólida, não querem se acostumar, não querem fazer aplicações, elas não querem praticar as 4 habilidades de ouvir, falar, ler e escrever, elas querem dar um passo maior que a perna. Cada passo largo que você dá sem fincar suas raízes naquilo que você está estudando é uma simples ação de falta de paciência. Você precisa criar solidez naquilo que você está estudando e entender que, de fato, quando você estuda um idioma, a pressa ela é inimiga da perfeição, porque você não vai praticar o suficiente antes de avançar. Portanto, minha dica para você, tenha paciência, porque os impacientes, eles não alcançam a fluência. Gente, eu tô falando aqui de mim mesmo, tá? Uma das coisas que mais me ajudou nessa jornada foi estudar com paciência. Eu ensino inglês com filmes e séries e músicas no YouTube. E uma coisa que eu sempre gostei de fazer, sempre, quando eu tô estudando com algum filme, com alguma série, o que eu fazia antigamente? Eu pausava
frase por frase. Escrevia, repetia, voltava, ouvia de novo, voltava, ouvia de novo, escrevia, voltava, repetia. Muitas pessoas não têm paciência de fazer isso. De pausar, de reassistir, de voltar. Ah, professor, mas eu quero assistir o episódio inteiro. Ah, professor, mas eu quero assistir o filme inteiro. E aí eu entendo ali, picado. Aí a pessoa fica, tipo assim, assistindo um filme inteiro em inglês, colhendo migalhas. Entende um pouquinho ali, entende um pouquinho ali. E aí, sabe o que se torna? O famoso inglês do quase. Quase consegui aprender, quase consegui entender mais ou menos. Aí vira aquele inglês, se vira nos 30. Não, eu entendi mais ou menos, eu entendi um pouquinho ali, eu entendi um pouquinho. E aí fica aquele negócio meia boca. Um inglês medíocre, um inglês na média, um inglês raso, um inglês superficial. Olha, eu tô te convidando a fazer parte dessa jornada de maneira que você mergulhe no inglês com todas as suas forças, que você não fique no nível raso. Portanto, tenha paciência. Reassista, reouça, reescreva, volta às aulas quantas vezes forem necessárias. Não pense que correr e ir para frente é a melhor maneira possível. Se você está avançando, mas você não tem solidez naquilo que você estudou, se ficou um viés de dúvida, volta, reassiste, refaz. Ah, eu senti que esse assunto aqui ele me gerou um pouquinho mais de dificuldade. Eu vou avançar. Não, a solução não é avançar, a solução é voltar. A solução é reassistir. A solução é passar, nem que seja uma semana naquela aula, mas pratica. Cria solidez naquilo que você está estudando, ok? E vamos então para o quinto passo. Fluência não é uma linha de chegada. Reestude quantas vezes forem necessárias. Por que eu falo que fluência não é uma linha de chegada? O significado da palavra fluência, ela vem do verbo fluir. E fluir é a característica de algo que flui com qualidade. E o segundo significado, característica do que flui com naturalidade e espontaneidade. Foca nessas duas palavras aqui, ó. Naturalidade e espontaneidade. Todo mundo que almeja alcançar a fluência precisa entender que fluência é você fluir com naturalidade e espontaneidade. É você chegar a um certo ponto no inglês que você não precisa ter que ficar lembrando das regras para falar. Você vai fluir com intuição. Intuição é uma coisa que existe aqui nessa conversa. Eu estou falando com vocês em português, mas eu não estou pensando nas regras no português. Eu não estou pensando assim, ó. Agora eu vou usar o sujeito, o predicado, o pretérito imperfeito, eu vou usar o artigo definido. Eu não estou pensando nas regras. Portanto, desprende a sua mente das regras, desprende a sua mente da gramática e começa a focar mais na intuição. Por quê? Porque o nível da fluência é você falar com naturalidade e espontaneidade. E você percebe que esse ponto ele está intimamente ligado aos pontos anteriores. Quais são os pontos anteriores? Que eu falei aqui sobre você aplicar, sobre você se acostumar, sobre aquilo se tornar comum, sobre você ter paciência. Isso tudo vai criar uma base sólida para você alcançar a fluência. Quando eu falar fluência, relaciona com o seguinte: falar, ouvir, ler e escrever, as 4 habilidades, falar, ouvir, ler e escrever, tudo isso com naturalidade e espontaneidade, sem exigir esforço. Este é o nível da fluência. Portanto, reestude quantas vezes forem necessárias. Se acostume, pratique, revise, releia, refaça, até aquilo se tornar comum. Não é uma linha de chegada, você não tem que correr, você precisa criar uma base sólida e se acostumar para que isso aconteça de maneira produtiva. E vamos então para o 6º passo. Tenha um caderno em mãos durante as aulas, releia tudo que já escreveu constantemente. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos aqui participando de um curso online. E a primeira coisa que você precisa estabelecer nessa sua nova rotina que se inicia hoje é a palavra disciplina.
Por que a disciplina é importante? Porque você não está matriculado num curso de inglês tradicional, que você tem que frequentar a sala de aula, senão você vai perder a aula e não tem como fazer depois. Você não está matriculado num curso tradicional. Aqui você tem uma coisa que também é um ponto positivo, mas também é um ponto negativo. Você tem liberdade para estudar quando e onde você quiser, mas também é um ponto negativo. Por quê? Porque nós corremos o risco de sutilmente cair na procrastinação, deixar para amanhã, deixar para depois, deixar para semana que vem. Não, hoje eu tô cansado, vou deixar para amanhã. Não, hoje eu tenho muita coisa para fazer, vou deixar para depois de amanhã. Quer dizer, essa procrastinação é um inimigo. A disciplina é uma aliada que você precisa ter como amiga nessa jornada, porque a disciplina ela não consiste naquilo que eu tenho vontade de fazer. A disciplina ela não depende da motivação. A motivação é uma coisa traiçoeira. Se você é alguém que depende da motivação para vir aqui estudar, você vai ver que no começo do curso você vai se sentir motivado, animado, porque você acabou de entrar aqui, não é? Mas você vai perceber que essa motivação, ela tem um prazo, ela tem um limite e ela não dura para sempre. Vai ter momentos que você vai ter que escolher o caminho da disciplina. E a disciplina não está ligada com aquilo que eu tenho vontade de fazer. A disciplina, ela está ligada com aquilo que eu tenho que fazer. Aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito fazer. Portanto, estabeleça isso como regra da sua vida. Não seja guiado pelas suas motivações. Seja guiado pela disciplina. Seja guiado por aquilo que você precisa, que você tem que fazer, e não por aquilo que você tem vontade de fazer. E o ato de você ter um caderno em mãos durante as aulas vai te ajudar a você fixar melhor os assuntos. E juntamente com isso, você vai manter o hábito de reler constantemente, porque nós corremos um sério risco de fazer igual na época da escola, né? A gente escreve o nosso caderno lá, centenas de páginas, que a gente nunca vai ler na vida. Portanto, tudo aquilo que você for escrever, pense o seguinte: hoje eu estou escrevendo, amanhã eu vou reler isso que eu estou escrevendo hoje. Crie isso como uma missão, estabeleça isso como um alvo diário. Todo dia eu vou ler aquilo que eu escrevi no dia anterior. Todo dia eu vou ler aquilo que eu escrevi na última aula. Você estabelecendo isso vai fazer você revisar, reler, reestudar constantemente, o seu cérebro vai ficar aquecido. Por que é importante ficar aquecido? Porque toda brasa fora da fogueira, ela apaga. Você quer ver você esquecer as coisas que você aprendeu? Fica um tempo sem estudar, experimenta aí, ficar 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 6 meses sem estudar. Você vai ver que todo aquele conteúdo que você se acostumou, ele vai ser perdido. Ou seja, a ausência de prática gera esquecimento. Pratique, aqueça essa chama, mantenha essa água em ebulição, para que você não perca nada do que você tem aprendido, ok? E vamos então para o 7º passo dessa jornada rumo à fluência. Vamos lá. Estude pelo menos uma vez por dia. Não avance se tiver 1 milímetro de dúvida. Por que eu falo que é importante você estudar pelo menos uma vez por dia? Porque é o seguinte, gente, tem aulas que elas são longas e tem aulas que elas são curtas. Tem aulas aqui que tem até 7 minutos, 5 minutos, mas também tem aulas aqui que tem 1h30, 45 minutos. Você vai lidar com aulas que vão exigir exercícios práticos, aulas que vão exigir que você escreva, que você pratique, isso vai ser muito comum, mas eu quero que a partir de hoje você estabeleça esse hábito de estudar, de ter contato com o inglês pelo menos uma vez por dia. E eu não tô pedindo para você tirar 1 hora do seu dia, 2, 3 horas do seu dia. Eu não sei como é que funciona a sua rotina, mas eu quero frisar uma coisa. Se você tiver contato com o inglês pelo menos uma vez por dia, e eu falo contato de receber conteúdo e praticar. Se você tiver esse hábito diariamente, eu garanto que em meses o seu inglês vai dar um salto gigantesco, mas você precisa estabelecer essa base da disciplina. E uma coisa extremamente importante, não avance se você tiver 1 milímetro de dúvida
ou dificuldade. Lembra, dificuldade, ausência de costume. Se você ainda não se acostumou com aquilo, não avance, ok? Senão você vai avançar com dúvidas e você vai culpar o professor que você não aprendeu direito. Portanto, pratica, estuda, revisa. Se tiver dúvida, se tiver dificuldade, você vai ter o meu suporte em todo o tempo para te ajudar. Portanto, não se esqueça, vocês não estão sozinhos nessa jornada. E para nós concluirmos, tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá com alguém. Portanto, quero que vocês contem comigo nessa jornada para que possamos ir cada vez mais longe. No próximo vídeo eu vou fornecer o link para você participar da nossa comunidade da turma, compartilhar experiências, compartilhar dúvidas, compartilhar as suas dificuldades, aquilo que você tem aprendido, junto com as pessoas que estarão estudando com você juntamente nessa jornada. Portanto, muito obrigado pela atenção e avante!